Como é que você se vê hoje? Qual a leitura que você faz de você mesmo? Se eu te pedir para você se definir usando só 3 palavrinhas, que palavrinhas seriam essas? Que palavras seriam essas? Se você acha que a sua vida está parada demais, porque você se sente incapaz de conquistar tudo o que Deus tem para você, então não saia daí, porque eu sou a Fana Lopes e eu vou te mostrar que você não precisa viver como uma vítima das etiquetas que colaram em você. Então, vem comigo! Eu não sei que palavras você escolheu para definir quem você é ou como você está aí agora. Mas essas palavras que você usou são com certeza um termômetro que vai medir o nível da sua autoestima. E sobre isso, o apóstolo Paulo ele dá uma dica para a gente. Ele diz assim que ninguém deve pensar de si além do que convém. Então eu preciso pensar com moderação, ou seja, eu não devo me achar nem de mais nem de menos. Esse texto está em Romanos, no capítulo 12, verso 3. Paulo nos aconselhando, né? Então, eu não devo me achar a mais fantástica, mas também não devo me medir com a régua dos fracassados. Então, se você está se vendo aí agora como um derrotado, como um inútil, um incapaz, ninguém me ama, então está na hora de você ligar o sinal de alerta. Porque a Bíblia diz que a minha forma de pensar sobre mim mesma pode determinar quem eu sou e até onde eu posso ir, até onde eu posso chegar. É por isso que no livro de Provérbios está escrito assim, ó: porque como você imagina em sua alma, assim você é. Está lá em Provérbios 23, 7. Então, se você está aí repetindo o tempo todo que você não consegue, que isso não é para você, que é difícil demais, isso vai acabar virando uma verdade na sua vida. Ou seja, a sua forma de pensar vai limitar a sua forma de caminhar e pode te impedir de chegar onde Deus quer te levar. Mas você pode me perguntar assim, mas Fana, por que eu tenho essa percepção tão negativa de mim mesmo? O que acontece comigo? Por que eu não consigo me enxergar como Deus me vê? Na verdade, as causas elas podem ser muitas, bem variadas, e eu não conheço a sua história de vida, mas essa baixa autoestima ela pode ser o resultado de um sentimento de rejeição, de um abandono que você sofreu, de um bullying que você sofreu na infância, pode ser por causa de comparações. Por exemplo, na infância os seus pais sempre te comparavam com um irmão seu, por exemplo, que era muito inteligente. Então talvez os seus pais nunca tenham chegado para você e tenham dito assim, ah, você é burra. Mas sempre eles sempre diziam assim, deixa o seu irmão resolver, porque ele é mais esperto do que você. Então sempre que isso acontecia, toda vez que eles diziam isso para você, o que você pensava? Eu sou burra. E olha como é sutil, sem você perceber, essa etiqueta foi colada em você e você começou a acreditar naquilo como uma verdade para a sua vida. Mas olha que interessante, quando eu não sei quem eu sou, a minha autoestima ela vai depender então das informações e da avaliação dos outros para me dizer se eu tenho valor ou se eu não tenho valor. E é aí que mora o perigo, porque eu não posso deixar a minha autoestima à mercê do que os outros dizem ou do que os outros pensam de mim. Você lembra da história do patinho feio? Aquele filhote de cisne, criado numa família de patos, ele foi muito rejeitado porque os patos diziam para ele que ele era feio, esquisito, desengonçado. Então aquele filhote de cisne, apesar do valor que ele tinha, ele começou a se enxergar da forma que os patos tinham rotulado ele, de feio, esquisito, desengonçado, diferente. Então, mesmo sendo um cisne,
ele viveu uma vida de pato, ou seja, uma vida limitada, porque mesmo tendo a natureza e as habilidades de um cisne, ele acreditava que ele era um pato. Mas o que eu acho mais lindo nessa história é a parte que fala assim: até o dia em que... Isso é incrível. Você já viveu esse momento na sua vida? Até o dia em que... Essa expressão ela é incrível porque ela fala de uma mudança de atitude, ela fala de uma decisão que é libertadora. Até o dia em que eu me levantei e fui. Até o dia em que eu resolvi falar. Até o dia em que eu resolvi perdoar. É quando a gente dá um basta no velho para a gente experimentar o novo de Deus. Então aquele cisne, ele viveu uma vida de pato até o dia em que ele descobriu quem ele era de verdade. Eu gosto de dizer que a gente não está aqui nessa terra a passeio. Eu não estou e você também tem certeza que não está. Nós fomos chamados para cumprir os planos de Deus e para viver de acordo com as expectativas dele, de Deus sobre nós. Mas a gente só vai conseguir atender a essas expectativas se a gente tirar as etiquetas que foram coladas em nós pelos outros ou às vezes por nós mesmos. Porque o rótulo, ele limita, ele prende os seus pés e pode impedir o cumprimento do seu propósito. Então, talvez você esteja aí agora sofrendo da síndrome do patinho feio e vivendo uma vida triste e completamente limitada, simplesmente porque você não descobriu ainda quem você é de verdade. Talvez você não conheça ainda o seu potencial, o seu valor. Talvez você esteja andando para lá e para cá o tempo todo com uma identidade de pato, quando na verdade a sua identidade é de cisne. O fato é que com a identidade de pato, eu não consigo cumprir o propósito que é confiado a um cisne. Qual é a sua verdadeira identidade? Muitas vezes a gente não toma posse de todas as promessas de Deus para nós, simplesmente porque a gente insiste em tentar conquistar o nosso propósito, mas com a identidade errada. A gente tenta conquistar o que está na esfera do sobrenatural, mas com uma identidade natural nas nossas mãos, né? E nesse território do sobrenatural, eu só posso entrar se eu estiver munida da minha identidade celestial, da minha identidade espiritual. Todo mundo tem uma carteira de identidade, não é? Ou pelo menos deveria ter. Eu tenho a minha, porque esse documento é a minha identificação civil. Com esse documento eu posso praticar os atos da vida civil, ele me identifica como uma cidadã. E por ser uma cidadã, no caso brasileira, eu tenho o direito de usufruir de todos os direitos previstos na legislação brasileira. Eu tenho direito à educação, eu tenho direito à saúde, lazer, pelo menos é o que está previsto na Constituição Federal. Mas além dessa identidade natural, nós cristãos, nós temos também uma identidade espiritual, que é aquela que a gente recebe quando a gente nasce de novo. E a Bíblia me fala que esse novo nascimento, que é espiritual, ele me dá o direito de me tornar filho, filha de Deus. A Bíblia, lá no Evangelho de João, esse texto está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim que aos que receberam e creram no nome de Jesus, a estes foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Então olha que incrível, na minha identidade espiritual está escrito assim, filha de Deus. Isso é lindo, não é? Então esse novo nascimento me dá uma nova identidade e junto com ela vem também a responsabilidade e a autoridade de filha do Altíssimo.
eu gosto de repetir para mim mesma o tempo todo que eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso fazer. Então, com essa identidade espiritual de filha de Deus, eu vou poder então caminhar com passos firmes na direção do meu propósito. Com a identidade certa, eu tenho acesso então ao plano original de Deus para mim. Olha que incrível! Então, quando eu descubro que eu tenho agora, depois desse novo nascimento, eu tenho acesso a tudo que está em Deus, isso vai mudar então completamente a minha percepção com relação a mim mesma. Quando eu descubro que eu tenho o DNA de Deus e que as digitais dele estão em mim, não tem como eu viver com menos do que tudo o que ele tem para mim. E olha que incrível, gente. Da mesma forma que a minha identificação civil, ela me dá acesso aos direitos de cidadã brasileira, a minha identificação espiritual como filha de Deus me dá acesso a todos os direitos garantidos por Deus aos seus filhos. Então olha só o que eu e você nós temos como filhos de Deus, né? Que direitos a gente passa a ter como filhos de Deus? A gente passa a fazer parte da família de Deus. A gente se torna herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, a palavra diz assim. Ou seja, tudo que pertence a Deus passa a ser meu por herança, passa a ser seu por herança. O Espírito Santo, então, ele vem habitar em nós e ele nos dá uma paz completamente diferente daquela que o mundo conhece, porque a paz que ele me dá, ela excede todo o entendimento humano. Ele me dá alegria abundante, ele me garante segurança, eu passo a ser propriedade exclusiva de Deus, eu tenho uma escolta de anjos todos os dias comigo, a Bíblia me garante isso. Então isso é só uma pequena amostra de tudo que Deus tem para mim e para você, quando a gente passa a ser filho e filha dele. Então não é a sociedade, nem a moda, nem as redes sociais que vão definir quem nós somos. Se você acredita nas etiquetas negativas que colaram em você ao longo da sua vida, então é como se você estivesse caminhando até na direção do seu propósito, mas com o freio de mão sempre puxado. E por isso talvez você nunca chegue aonde Deus quer te levar. Então não deixe que o barulho de outras vozes te impeçam de ouvir a voz de Deus sobre quem você é de verdade. Está na hora então de deixar a identidade de pato para assumir a identidade de cisne. A gente precisa aprender a pensar como Deus pensa a nosso respeito. Mas você pode dizer assim, eu não dou conta de me ver de outra forma, porque a vida inteira eu me achei assim, feia, mal amada, inferior a todo mundo, complexada. Mas olha só, eu tô aqui hoje para te dizer que você consegue. E eu aprendi uma coisa que eu quero dividir, eu quero partilhar com você. Sabe quando é que você vai conseguir mesmo, de verdade? Quando você consegue se transformar em eu consigo. É muito bom ser encorajado, não é? Quando alguém chega, olha, igual eu te falei agora, você consegue, mas a gente só vai conseguir mesmo quando você consegue se transforma em eu consigo. É quando o seu querer, ele se transforma em atitude, em ação. A gente se torna aquilo que a gente pensa. Então, comece a pensar como filho, como filha de Deus. Porque quando você fizer isso, olha que legal. Essas etiquetas negativas que colaram em você, elas vão sendo removidas, uma a uma. E aí sim, você vai começar a voar na direção daquilo que Deus já preparou para você. Você quer chegar no lugar que Deus quer te levar? O potencial já existe, já está aí dentro de você. Mas como eu falei,
com a identidade de pato, o cisne não vai poder voar. E olha só como isso faz toda a diferença. Nessa semana eu li sobre um fato muito curioso da história de Thomas Edison, o inventor da lâmpada e de tantos outros inventos, né? Diz que um dia, quando ele ainda era criança, ele voltou da escola com um bilhete que a professora tinha pedido para ele entregar só para a mãe dele. Só a mãe dele poderia ler aquele bilhete. Então ele chegou em casa, entregou o bilhete e quando a mãe começou a ler, os olhos dela se encheram de lágrimas. Aí o menino ficou super preocupado, né? E perguntou assim: mãe, o que está escrito aí? Então a mãe de Thomas, né? Thomas Edison, disse assim: eu vou ler para você, filho. A professora escreveu assim: seu filho é um gênio. Essa escola é muito pequena e os professores aqui não são qualificados o bastante para ensiná-lo. Por favor, mãe, fique com ele aí em casa e ensine você mesma. E assim a mãe dele fez, ensinou ele ali em casa mesmo. E muitos anos depois, Thomas Edison, que já tinha se tornado um dos maiores inventores do século, né? Um dia, e a mãe dele já tinha falecido lá na frente, ele estava ali mexendo em umas coisas esquecidas ali dentro de uma gaveta, quando ele viu que tinha ali, num cantinho ali da gaveta, um papelzinho dobrado. Então ele pegou aquele papelzinho, abriu e viu que era o bilhete que a professora tinha pedido para ele entregar para a mãe dele naquele dia, há muitos anos. Então ele leu e naquele dia ele descobriu o que realmente estava escrito naquele bilhete. O conteúdo real e verdadeiro daquele bilhete era esse: seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não queremos mais que ele frequente essa escola. Fique com ele em casa e ensine-o você mesma. Então diz que Thomas ficou muito emocionado e escreveu assim no diário dele: Thomas Edison era uma criança com deficiência mental, cuja mãe o transformou no gênio do século. Linda essa história, né? Aquela mãe simplesmente apresentou Thomas Edison para uma pessoa incrível, ele mesmo. Ela só mostrou para ele quem ele realmente era. Ela não deixou que ninguém colasse nele etiquetas que certamente teriam impedido os grandes voos que ele fez. A gente precisa então aprender a confrontar e rejeitar, sabe, as etiquetas que querem colocar na gente e que vão limitando o nosso caminhar. Deus quer que você conquiste a terra prometida, mas como é que você vai conseguir se você se vê aí como um gafanhoto numa terra de gigantes? Não tem jeito, né? Deus é quem determina onde você pode chegar, onde você vai chegar. E Deus já te capacitou para chegar nesse lugar. Todas as sementes, todas as ferramentas Ele já colocou nas suas mãos. Todas as sementes já estão aí nas suas mãos também. Então, não deixe que nenhuma delas se perca por causa das etiquetas que colaram em você. Quem disse que você não pode? Quem foi que disse que você não vai alcançar? Quem foi que disse que você não vai conquistar? Foi Deus? Então, se não foi Deus, siga em frente, meu irmão, porque o mesmo Deus que te deu a visão, Ele vai te dar também a provisão. Então, não deixe que nenhum rótulo limite o seu potencial. E se você ainda não conseguiu enxergar isso sozinho, esse seu potencial, esse seu valor, eu tô aqui hoje para te apresentar para uma pessoa incrível, você mesmo. Você é filho, você é filha do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Isso ninguém pode tirar nem de você e nem de mim. Se Deus já te capacitou para uma missão, Ele vai te levar até o final dela. Mas você não pode se distrair ou se impressionar com as etiquetas erradas que colaram em você. Você só precisa acreditar e declarar assim, ó: eu posso todas as coisas naquele
que me fortalece. Está em Filipenses 4,13 esse texto. Tem uma canção que diz assim: campeão, vencedor, Deus dá asas, faz seu voo. Se Deus já te deu asas, o que você está esperando para voar? O que está impedindo o seu voo? Para conquistar a terra prometida, você não pode focar nos gigantes que estão ali, na terra prometida, mas você precisa ouvir a voz daquele que te capacitou. Amém? Você gostou desse vídeo? Então mande aí para mais alguém, para mais pessoas, mande para o seu grupo da família, para os seus amigos, deixa aí para mim o seu joinha, o seu comentário e se inscreva no canal para que a gente esteja aqui juntinho de novo na próxima semana, vivendo a Palavra de Deus. Muito obrigada pela sua companhia, um grande beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.